Olá, pessoal do canal, tudo bem com vocês? Espero que sim, a paz do Senhor Jesus. Mais um vídeo poderoso, um culto poderoso, palavra poderosa. Pastor Robson, Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Obrigado a todos os inscritos do canal. Tamo juntos em nome de Jesus. Diz assim a palavra do Senhor: no princípio era aquele que é a palavra, e ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotam. Surgiu um homem enviado por Deus, chamado João. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescessem. Ele próprio não era luz, mas veio como testemunha da luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Aquele que era a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória como a glória do unigênito, vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Verso 29 agora. No dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: Vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele a quem eu me referi. Disse: Vem depois de mim um homem que é superior a mim, porque já existia antes de mim. Amém? Até aqui, podeis tomar o vosso assento. A resposta é muito simples: porque Deus quis. Imagine, com o perdão da analogia, mas eu acredito que ela fica bem fácil de entender, por isso que eu gosto de usar. Imagina aquela criança que tem a bola debaixo do braço e agora ela vai levar a bola lá para o campinho e trazer todo mundo para brincar com ela. Só que é o seguinte: as regras é dela, porque é ela que tem a bola, né? Aí hoje ela brinca falando: hoje não tem impedimento. Aí amanhã ela muda de ideia e fala: hoje nós vamos trabalhar com linha de impedimento. Por quê? Porque a bola é dela e ela pode decidir. E da igual forma, Deus, por ser criador de todas as coisas, Ele tem o poder de decidir. Então, acompanhe comigo. Irmãos, para que houvesse a possibilidade do perdão de pecados para mim e para você, Deus instituiu algo chamado redenção ou remissão. Nós podemos ver isso lá em Levítico, no capítulo de número 25. Diz assim o texto: Depois que se houver vendido, haverá resgate para ele. Um de seus irmãos o poderá resgatar, ou seu tio, ou filho de seu tio o poderá resgatar. Um dos seus parentes da sua família o poderá resgatar, ou se alcançar riqueza de si mesmo, poderá resgatar. E acontecerá que aquele que o comprou, desde o ano que se vendeu a ele até o ano do jubileu, e o preço de sua venda será conforme o número dos anos, conforme os dias de um diarista estará com ele. O Salmo de número 49 diz assim: Nenhum deles, de modo algum, pode render a seu irmão ou dar a Deus resgate dele, pois a redenção de uma alma é caríssima e cessará para sempre. Calma, fica tranquilo, que eu já explico. Tá? Irmãos, diante disso aqui, eu preciso explicar para os irmãos uma lei do Antigo Testamento chamada de resgate. Como é que funcionava isso? Se alguém se empobrecesse de tal maneira que não... Quantas vezes a gente pensa que Deus não está olhando para aquilo que estamos passando? Mas Ele se fez homem para que pudesse justamente entender todas as situações. Efésios no capítulo 1 vai dizer: Em quem temos redenção pelo seu sangue, e a remissão das nossas ofensas segundo a riqueza das suas graças. Redenção pelo sangue.
Atos 20 e o verso de número 28. Olhai, pois, vós, por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu um bispo, para apacentar a igreja de Deus, a quem ele resgatou com o seu próprio sangue. Apocalipse capítulo 5. E cantavam um novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro e abrir os selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua e povo e nação. Então vocês vejam que o resgate de uma alma, no que diz respeito à lei, é uma transação comercial. Quando o resgatador vinha para resgatar aquele que estava com uma dívida muito alta, qual ele não podia pagar, esse resgate era feito com dinheiro. Então, suponhamos que, vou te usar aqui no amigo Osmar, suponhamos que eu queria plantar uma lavoura esse ano, só que eu não tinha dinheiro para isso. Aí eu fui lá e peguei dinheiro emprestado do Osmar. Porque o Osmar tem dinheiro, glória a Deus. E aí eu pego esse dinheiro emprestado com ele. Irmão, dá tudo errado. Tudo errado. Nós estamos numa agrícola aqui e vocês podem observar isso. E aconteceu, Osmar, que na época ele choveu, não choveu. Na época que era para colher, que precisava estiar, choveu demais. Ah, eu aceito esse Deus. Porque não importa o que a gente faça, Deus sempre vai continuar sendo Deus. E o Osmar agora fala para mim: eu quero receber. Aí eu falo para ele: olha, aqui eu tenho um trator, eu tenho uma colhedora, eu tenho não sei o que, aqui tem esse pedaço de terra, ele vai somando aqui, e ele fala: ainda falta. Aí eu falo: Osmar, eu não tenho mais nada. Ele fala: Robson, você conhecia a lei, e a lei diz que agora você vai se tornar meu escravo. Não só você, mas também a sua esposa e os seus filhos. E você vai ter que servir a mim até o ano do jubileu. O ano do jubileu é daqui a 50 anos, eu vou estar com 89 anos. Ou seja, para mim, as minhas esperanças estão acabadas. E eu começo a servir a ele como escravo, obedecendo a ele a todas as suas vontades, e a tudo. E ele manda eu ir e eu vou, e ele manda fazer isso e eu faço. Passa um ano, passa 2 anos, passa 3 anos. Mas aí o Rogério ali, que é um parente meu, um primo de terceiro grau. E é rico, mas muito rico. Não é pouco não, é rico, não é próspero. Aí, ele se compadece de mim, vendo a minha situação, vendo a situação dos meus filhos, aquele problema que eu me meti. Aí ele chega para o Osmar e fala assim: Osmar, quanto é que o Robson te deve? Aí o Osmar fala assim: Osmar é negociador, né? Então, veja bem, na época era tanto, mas agora já tem um jurinho aqui, um negócio aqui e tal, né? Esse tanto está maior. O Rogério fala: não me importa, qual que é o preço? Qual que é o preço? Aleluia. Não importa qual o preço, eu vou pagar, porque ele é o meu amigo próximo, ele é o meu parente próximo, não interessa qual o preço, só me fala porque eu vou pagar. Aí ele vai lá e paga. Aí ele compra tudo que era meu de volta, as terras, tudo. E ele fala: tá aqui, Robson. Só que isso não é tão simples assim. Porque tem um detalhe. Porque a lei dizia que mesmo que ele me resgatasse, até o ano do jubileu, agora eu seria escravo do Rogério. De nós, ele falou: não importa qual o preço, eu vou pagar. Mas a lei dizia: o salário do pecado é a morte, você vai ter que ir até a morte. Ele falou: não importa o preço, eu vou pagar. Mas é morte de cruz, você vai ter que derramar o seu sangue. Não importa o preço, eu vou pagar. Porque ele é o meu parente próximo. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Irmãos, eu acho lindo isso aqui. O apóstolo Pedro ele vai dizer o seguinte: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fossem resgatados das vossas maneira de viver, que por tradição recebesse dos seus pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual na verdade em outro tempo, conhecido antes da fundação do mundo, manifesta nesses últimos tempos, porque por amor de vós. A dívida que eu tinha com o Osmar poderia ser paga com dinheiro, mas a dívida que eu tenho com Cristo não pode ser paga com dinheiro. Lembra lá que só mudou quem é o meu Senhor agora? Antes era o Osmar, agora eu continuo sendo escravo, só que do Rogério, lembra disso? Antes você era escravo do pecado, agora você é escravo de Cristo. O apóstolo Paulo, ele tem uma compreensão tão clara sobre isso, que ele
em todas as suas cartas, quando ele vai se apresentar, ele se apresenta Paulo como servo do Deus Altíssimo, Paulo como servo de Cristo. E essa palavra servo na nossa língua portuguesa, ela não tem o peso que tinha na época, porque quando se falava servo aqui na Bíblia,